Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 38.900 dólares. Bitcoin que continua alta. E meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser mostrar para você se o nosso rompimento do triângulo já aconteceu ou pode acontecer nas próximas horas. Além disso, quero abordar dois temas muito importantes. Primeiro, o motivo das pessoas acabarem errando ao operar rompimentos e segundo, o motivo das pessoas não colocarem stop. Esses dois fatores acabam fazendo as pessoas perderem muito dinheiro e eu quero te mostrar como você pode ganhar te apresentando na prática a estratégia que nós utilizamos na Belotrade todos os dias, a Breakout Pro. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 horas, focando na análise técnica, mas principalmente te mostrando quando pela análise técnica eu considero um rompimento confirmado, tá? Depois a gente vai para tempos gráficos menores para falar de suporte e resistência. Depois vamos para uma análise de sentimento e focar não só no que está acontecendo agora, mas também no que é importante para a gente ver num rompimento. Dessa maneira, eu viso passar para vocês como que funciona a nossa estratégia Breakout Pro, que é a estratégia que a gente mais enviou esse ano e tem uma porcentagem legal de acerto. Vamos falar bastante sobre isso na prática, né? Para quem não sabe, a Belotrade é onde nós operamos ao vivo todos os dias para os clientes do projeto. Projeto que engloba o curso, a mentoria e o estágio, que é onde você vê o trabalho de um escritório de trading profissional ao vivo. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, no site explica bastante e você pode clicar no primeiro link da descrição para vê-lo e tirar todas as suas dúvidas aqui no WhatsApp, tá? Lembre que o carrinho está aberto essa semana com 25% off. Mas beleza, vamos então aqui focar um pouquinho na análise técnica. Na análise técnica, né, o primeiro ponto de discussão aqui é se a gente já teve o rompimento do nosso triângulo ou não. E tem alguém que está certo ao responder isso? Não, caras, porque como a maioria dos indicadores, as linhas de tendência também são subjetivas. Então eu poderia traçar aqui e falar que ó, tá rompendo agora, eu poderia traçar aqui e falar já rompeu. E na minha opinião, não é isso que importa, tá? Porque como eu venho falando com vocês ao longo das semanas, não existe nenhum indicador que é milagroso. E as linhas de tendência vão no mesmo caminho, tá? O importante não é o preço ultrapassar uma linha arbitrária que você traçou de acordo com o que você acredita. Não. O importante para mim são duas principais coisas, tá? E a gente pode resumir elas dentro de um tema que é a demonstração ou de força, quando é um rompimento para cima, ou de fraqueza, quando é um rompimento para baixo. Para a gente considerar um rompimento, a gente precisa de volume, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, e precisamos também de uma formação de novo range acima das regiões de resistência, que eu utilizo o VPVR, como vocês sabem. E por que isso é muito importante, caras? Não sei se vocês sabem, mas tem um dado no criptomercado que é muito significativo, que 80% dos rompimentos de linhas de tendência são falsos. E, caras, talvez seja por isso, né, que as pessoas acabam perdendo, porque elas operam todo o rompimento e não têm uma estratégia para só operar os rompimentos corretos. Como vocês podem ver aqui, na Belotrade, a gente adora operar rompimento, mesmo sabendo que muitos são falsos. Mas a gente criou uma estratégia que permitiu a gente aqui de 251 rompimentos que a gente operou, acertar 66,36%, mais ou menos 2/3. Né? E como isso é possível? É o que eu vou tentar te explicar agora, tá? Primeiramente, por que a maioria dos rompimentos são falsos? Porque os rompimentos, eles, quando acontecem, parecem lindos, né? E todo mundo olha para trás e fala, nossa, era óbvio, olha esse rompimento aqui acontecendo, como que você não entrou? Mas não é assim que funciona na prática. Porque antes da gente ter um rompimento verdadeiro, nós temos muitos rompimentos falsos. Então, se eu pegar essa linha de tendência aqui, olha só, e falar com vocês que aqui, por exemplo, olha, tinha sido um rompimento. Não tinha, não? O preço ultrapassou essa linha de tendência, inclusive vi várias pessoas falando dessa linha de tendência, e depois voltou. Né? Então, até a gente ter um rompimento, e você pode fazer esse teste aí com todos os gráficos, todas as moedas, a gente tem muitos falsos. E é justamente nos rompimentos falsos, as pessoas seguindo a análise técnica e falando assim, linha de tendência, eu entro no rompimento, é simplesmente as pessoas seguindo isso, que elas acabam errando, e as instituições vão lá e fazem o quê? Distribuem para elas aqui, fazendo elas perderem dinheiro, tá bom? Então, para você acreditar num rompimento, você precisa da demonstração de força. E ela só vai acontecer com volume. Então, quando a gente tem o nosso rompimento aqui, tem volume? Não tem, cara. Não tem. E agora, o nosso rompimento aqui, que muitas pessoas já estão falando que aconteceu, tem volume? Não tem.
A gente precisa de um volume para acreditar que o rompimento vai acontecer. E por que a gente precisa do volume? Vou lembrar com vocês a questão das pessoas estarem presas, né? E quando a gente tem um volume, por exemplo, vamos supor que o Bitcoin agora sai dos 38.900 e vai para os 40.500, passando também do nosso range aqui, né? Formando um novo range. Por que o volume é tão importante? Porque a gente entende que se pessoas compraram esse rompimento, muitas pessoas também venderam. E essas pessoas que venderam errado, o que elas estão agora? Elas estão presas. Se elas estão presas, quando o preço fizer um pullback, vai ser a nossa oportunidade de entrar. Porque essas pessoas presas criam uma oferta no preço que não deixa ele ultrapassar. Obviamente, falando em probabilidade, falando 66% das vezes aqui para ser bem claro. Ou seja, você está entendendo que o importante não é passar a linhazinha de tendência perfeita. O importante é o preço demonstrar força, indo bastante além dessa linha de tendência e formando um novo range. Então, para mim, o que precisa aqui? A gente precisa passar bastante dos 40 mil e precisa de volume. Se isso acontecer, talvez a gente faça um breakout pro e envie um sinal. Deu para entender o lado da análise técnica? Agora, vamos focar um pouco na análise de sentimento. Porque também é muito importante, né? Como vocês podem ver aqui, caras, a gente tem várias métricas para determinar se um rompimento é verdadeiro ou não. A gente coloca aqui se é retest ou rompimento, a gente coloca o long short rate, ou CVD, liquidação ou open interest. Todos esses indicadores aqui a gente utiliza para saber se o rompimento tem uma maior probabilidade de acontecer ou não, tá? E isso que você acompanha diariamente ao vivo. E basicamente, vou relembrar para vocês dois indicadores, a gente fala todo dia sobre isso, né? Mas vamos relembrá-los aqui. Primeiro, o long short ratio. O long short ratio é um ótimo confirmador de rompimento. Por quê? Porque quando a gente rompe e a gente entende que a gente quer levar vantagem das pessoas, infelizmente é assim que funciona. Quando a gente quer levar vantagem delas, o que a gente quer que as pessoas façam nesse rompimento? A gente quer que elas apostem contra ele. Então, se você tem um rompimento com muito volume e muitas pessoas apostando contra ele, é um sinal que esse rompimento vai acontecer. Deu para entender? Porque ficou todo mundo preso numa posição desconfortável e o preço vai subir para estopar e liquidar eles. Então, quando o long short ratio cai num rompimento para cima, é ótimo. Porque aí a gente está mostrando que o preço está subindo e as pessoas estão apostando que vai cair. As pessoas estão entrando em short. Então, esse é um ótimo indicador que confirma ou não rompimentos. Nesse momento aqui, ele está confirmando? Não está. Porque o nosso indicador aqui, nessa consolidação que a gente está tendo, subiu dos 1.3, que estava muito bom ontem realmente, né? E agora está em 1.65. Se a gente tem esse volume e esse indicador cai, putz, ótima oportunidade para a gente, tá bom? Qual que é o outro que eu sempre falo com vocês que é importantíssimo, pensando agora mais na formação de um novo range? As instituições. A gente precisa ver as instituições colocando ordens abaixo. Então aqui, era um rompimento confirmado pelas instituições? Não era. Por quê? Porque elas estão tentando distribuir, elas não estão tentando acumular. Elas só vão acumular quando o preço desce lá para os 38.500. Correto? Então, o que a gente tem que ter? São dois pontos, e repara o tanto que a análise técnica e a análise de sentimento se complementam. Né? Você precisa ter uma demonstração de força com volume e pessoas errando, pessoas ficando presas, e você também precisa ter o preço passando bastante da sua linha de tendência, da sua zona do VPVR, com instituições querendo acumular abaixo. É claro que é o contrário se fosse um rompimento para baixo, né, caras? Deu para entender a estratégia? Espero que sim, tá? E é claro que a gente usa outros indicadores como Open Interest, liquidações, o próprio CVD aqui para falar sobre isso, tá? Para ter ainda mais as probabilidades a nosso favor. E é o que você aprende no curso, na mentoria e no dia a dia, né? Mas o que eu queria deixar aqui, de mais importante, não é essa estratégia, caras. Porque de nada importa você ter uma estratégia que rende 66% se você, por exemplo, começar a só ganhar $100 quando você acerta, com um alvo minúsculo, e deixar o seu stop gigantesco de $500, por exemplo. Se você não tiver um gerenciamento adequado, você pode acertar 90% que você não vai ganhar, cara. Você vai acabar perdendo no longo prazo e isso, infelizmente, vai ser a sua ruína. Então, muito mais importante do que a estratégia é o que eu vou começar a falar agora sobre gerenciamento de risco, tá bom? E o gerenciamento de risco, caras, talvez seja, assim, o ponto que vai diferenciar os traders. Porque muitos traders, eles acabam se perdendo, tentando estudar mais coisas e tal, e o erro está muito no gerenciamento, tá? E por que esse gerenciamento é tão importante? E por que muitas pessoas acabam não colocando stops, caras? Tem uma frase
que é muito boa e que eu acho que resume um pouco sobre isso. A frase é: investidores inexperientes ou traders inexperientes querem estar certos. Investidores experientes ou traders experientes querem ganhar dinheiro. As pessoas, elas sempre querem estar certas. Você já ouviu falar que elas são avessas ao risco? Então, se elas querem estar certas, elas têm muito mais medo de estarem erradas. E esse seu medo de estar errado, ele pode ser muito prejudicial. Porque o dia a dia do trader, muitas vezes, é estar errado. Se a gente tivesse aqui não aceitado o nosso erro, nessas outras 34% que a gente errou aqui, o que a gente ia fazer? A gente ia perder muito mais, a gente ia ser liquidado. Então, aceitar o erro, você tem que abraçar o erro como trader, como investidor, e não negligenciar esse risco. Porque quando você não aceita o erro, quando você compra uma criptomoeda lá no topo e não coloca stop, quando você faz uma operação e não coloca stop, quando você faz isso, você está negligenciando um risco que pode te levar à ruína, tá bom? Então, se você não colocar o stop e não tiver esse gerenciamento, você eventualmente vai acabar virando um torcedor do mercado. Isso é tudo que você não quer, cara. Você quer ser um cara que opera de maneira racional, de acordo com cada oportunidade e de acordo com tudo o que está acontecendo ali no presente. Tá? Então isso é muito importante para falar com vocês. E se eu pudesse dar uma dica, aceitem o erro. Usem o stop como um amigo. Tá? Isso tanto para trader quanto para investidor. E essa seria a principal dica e o mais importante nessa estratégia. Tranquilo? Continuando aqui então, e fazendo um resumo sobre o Bitcoin, né? O Bitcoin, para mim, ele ainda não rompeu o triângulo pelos motivos que eu discursei aqui. Basicamente, precisamos demonstrar essa força e, de preferência, precisamos que os nossos indicadores de sentimento confirmem isso, tá? Então vamos esperar, vamos ver se a gente tem essa força para romper os 40 mil. E se romper, a gente pode ter uma grande oportunidade de pegar um pullback do Bitcoin até os 45, até os 49, até os 50, pode ser. Tá? Mas no momento, enquanto a gente ainda não romper, a gente precisa ficar de olho neste padrão meio feio que está formando aqui sem volume e que se for rompido para baixo, a gente pode ter problemas. Então falando um pouco dos suportes do preço também, eu destacaria o nosso ponto de controle próximo dos 37 mil até a região dos 35.500, tá? Se perder os 35.500, provavelmente a gente vai ter problemas, vai testar a parte inferior do triângulo lá nos 34 e aí, caras, a gente pode sim ter um rompimento feio para baixo, tá bom? Então atenção aos suportes e atenção à demonstração de força, tá? E a estratégia? Então, recapitulando também a estratégia, o que você precisa ter? Demonstração de força, que vem a partir do volume e da formação de um novo range. Você quer que o preço ultrapasse muito a linha de tendência. Você quer que ele ultrapasse muito o VPVR. Para indicadores de sentimento, você pode ter várias confirmações. Eu passei duas para vocês. O long short ratio, com mais pessoas apostando contra o rompimento, e o order book, com instituições do seu lado, com instituições, no nosso caso aqui, querendo comprar. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro a questão aí do gerenciamento de risco, que sem dúvidas é o mais importante. Beleza? Então é isso, um forte abraço e vou deixar no primeiro link da descrição o projeto que está com 25% off essa semana. Então, até amanhã.